Pessoal, olha só, nós vamos começar um assunto novo da parte dos títulos de crédito, né? Direito comercial ou empresarial. Fábio Lhoa ainda adota o termo direito comercial. Enfim, nós vamos falar do endosso. Mas vamos lembrar o seguinte, que os títulos de crédito têm previsão lá no artigo 887 a 926 do Código Civil, né? Só que, em relação ao título de crédito, por exemplo, duplicata, cheque, né? Nota promissória, tem leis específicas, mas esse não é o ponto que eu quero tratar. Eu quero dizer o seguinte, que o Código Civil, em relação às leis específicas, a duplicata, cheque, enfim, em relação às leis específicas ou leis especiais, o Código Civil vai ser usado de forma o quê? Subsidiária. Esse é um termo que que a gente sempre usa, né? A forma subsidiária. Mas, para efeito de prova objetiva, você vai ouvir o termo também, até mesmo discursiva, na pergunta, que o Código Civil, de repente, ele vai atuar de forma supletiva, de forma superveniente, ou ainda de forma residual. É tudo a mesma coisa, tá? Subsidiária, supletiva, superveniente, residual, é nesse contexto do que a lei especial não sanar, né, a dúvida, né, ou tiver uma lacuna, enfim, que a lei específica não for clara, né, ou então não ou for ausente, por exemplo, você vai lá no Código Civil, né? Isso aí é básico, né? Por isso que ele fala o seguinte, que o Código Civil é usado de forma subsidiária. Tanto é que tem leis que não são típicas, né? Típicas é quando tem uma lei especial. Atípicas, que já usa direto o Código Civil. Mas isso não é importante. O importante é você saber que na sua prova, quando for perguntado, o Código Civil é utilizado de maneira residual, e você, residual? Que residual? Prova discursiva, por exemplo. Porque na objetiva, você ainda pode ver pela alternativa. Eu acho que quer dizer que é de maneira subsidiária, mas supletiva, mas a prova subjetiva. O Código Civil pode ser usado de uma maneira residual. Aí você, cara, nunca ouviu esse termo. Por isso que a gente, como acadêmico, quando a gente fala assim, usar no mínimo 3 doutrinas, na verdade não é para você, mas vai ficar muito repetitivo, não. A questão é do vocabulário que cada doutrinador adota. Então, de repente, você vai ler lá, o Código Civil é usado em relação às leis específicas, né? Lei do cheque, do picata, nota provisória, de maneira residual. Mas como você leu em outras doutrinas, você sabe que nesse contexto, o residual que ele quer dizer é de forma subsidiária. Eu não poderia deixar de lembrar isso, porque às vezes a gente fica só doutrina, como eu falei no vídeo anterior aí. Saber a matéria é uma coisa, saber fazer prova é outra completamente diferente. Quando chega na prova lá, ou discursiva, ou até mesmo objetiva, de maneira residual, de maneira supletiva, cara, ele está usando sinônimo. Ele não está sendo claro, de maneira subsidiária, porque é comum o usuário falar subsidiária. Mas lembre-se que residual, superveniente, de maneira supletiva é a mesma coisa que subsidiária. Só que termo residual não é comum. E aí na prova ele vai querer o quê? Saber se o acadêmico, se a acadêmica, se o concurseiro, se a concurseira, se ela tem um cabedal, um arcabouço de sinônimos, né? Porque, como eu falei, se a prova é objetiva, você ainda pelas alternativas, você fala, cara, tô achando que ele tá dizendo aqui que ela é subsidiária, já que na ausência da lei específica, né? Ou então se a lei específica é silente, né? No seu silêncio eu vou usar o Código Civil aqui para sanar essa dúvida aqui, de maneira subsidiária, ou residual, ou supletiva. Quer dizer, então, saber a matéria é uma coisa, saber fazer prova é outra completamente diferente.
Porque é ali, como eu falei, questão A, B, só tem uma certa, só tem duas certas, só de... Ah, meu amigo, se você não sabe todas elas, quando vem essa questão lá na prova lá, somente uma certa, somente duas certas, somente três certas, você tem que saber toda a alternativa, A, B, C, e vou colocar lá, ah, tá certa, isso aqui tá certo. Ah, tô em dúvida nenhuma. Ah, se você tá em dúvida, ninguém, aí complica, entendeu? Então vamos lá, para fechar o raciocínio. Forma subsidiária, forma supletiva, forma superveniente ou ainda forma residual é sinônimo, ok? Visto isso, toda vez que a gente começa algum conceito, algum assunto novo, a gente sempre trata de conceito e se tiver algum princípios, né, a gente sempre vai falar sobre os princípios. Então, no caso do endosso, né, a principal característica do título de crédito é a sua cambiaridade, sua facilidade para fazer o crédito circular, ou seja, a circulação, né? Ok? Beleza. Quando o título estiver ao portador, essa facilidade é enorme, pois ocorre pela simples tradição. Tradição, na nossa linguagem jurídica, técnico-jurídica, é transferência. Mas, como já foi tratado em outras aulas aí que nós estudamos juntos aí, haverá situações em que o título estará nominado, né? Nominando claramente o credor. E a princípio, somente ele, que é portador do título, se apresenta como único beneficiário do título. Claro, se está nominal a quem está portando, aí, meu amigo, não tem jeito, só ele que pode resgatar, sacar, enfim. Porém, exatamente para que esse título nominal, ou seja, especificando o portador, né? Somente ele é o beneficiário, teoricamente. Por isso vamos dizer o seguinte, porém, exatamente para que esse título nominal também possa circular, independente de estar nominado a uma pessoa, é que surgiu o endosso, que será uma forma mais simples que a cessão de crédito. Já falamos nos vídeos lá do conceito, dos princípios lá do título de crédito. Primeiro, né, surgiu o negócio, né, um negócio jurídico e tal. Aí, pô, para pagar daqui a 30 dias, 60 dias, o comerciante, né, ficava travado ali. Surgiu primeiro a cessão de crédito. A cessão de crédito, ela é muito burocrática. Daí que vem o título de crédito. O título de crédito tem mais mobilidade. E é o caso aqui que ele está falando. Porém, exatamente para que esse título nominal, né, só beneficia, a princípio, quem é o portador com o mesmo nome do título, também possa circular, é que surgiu o endosso, que será uma forma mais simples da cessão de crédito, do que aquela cessão mesmo de crédito mesmo que é burocrática. Né? Cessão é ceder, né? É dar, né? Cessão de crédito, mas com o mesmo objetivo, alterar a figura do credor. Tá? Nós estamos aqui, né, com uma nota promissória, por exemplo, nominal, fulano de tal. Eu vou endossar aqui, para quem esteja portando, não ser o fulano de tal e outra pessoa possa sacar, enfim, negociar esse título. Tá? Bom, pode-se conceituar, agora nós vamos falar do conceito do endosso. Podemos conceituar o endosso como sendo um ato unilateral, solidário e autônomo. 3 características. Endosso, ato unilateral, solidário e autônomo. Isso aí para a prova objetiva é tranquilo cair. Pelo qual se transfere alguns ou todos os direitos emergentes de um título. Endosso é um ato unilateral, solidário e autônomo, pelo qual se transfere, né, alguns ou todos os direitos emergentes de um título de crédito. Agora vamos tratar das formas. Bom, o endosso é prestado pela simples assinatura do endossante. Isso porque o título de crédito é feito para circular. Por isso, tal circulação deve ocorrer de forma mais fácil, né? Mais fácil possível, mais célere, né? Vejamos o que diz a lei, a LUG, Lei Uniforme de Genebra, decreto
57.663 de 66 e o Código Civil de 2002, respectivamente. Bom, artigo 13. O endosso deve ser escrito na letra ou numa folha ligada a esta, anexo, deve ser assinado pelo endossante. O endosso pode não designar o benefício ou consistir simplesmente na assinatura do endossante, endosso em branco. Nesse último caso, endosso em branco, o endosso, para ser válido, deve ser escrito no verso da letra ou na folha anexa. Artigo 910. O endosso deve ser lançado pelo endossante no verso ou anverso do próprio título. Parágrafo 1º. Pode o endossante designar o endossatário e, para a validade do endosso dado no verso do título, é suficiente a simples assinatura do endossante, a aposição da assinatura do endossante. Parágrafo 2º. A transferência por endosso completa-se com a tradição do título. Parágrafo 3º. Considera-se não escrito o endosso cancelado total ou parcialmente. Bom, o artigo 910, que diz: o endosso deve ser lançado pelo endossante no verso ou anverso do próprio título. Essa norma geral está em consonância com algumas regras de leis específicas, como para o cheque, para a letra de câmbio ou nota promissória. O importante é destacar que, se o endosso for dado no verso, basta a assinatura do endossante. Entretanto, se for no anverso, sempre do próprio título, deverá conter a expressão, abre aspas, por endosso, ou abre aspas, bom para endosso, para que não se confunda com o endosso. Depois a gente vê o comentário do artigo 898 do CAPT. Vamos dar uma olhada. Bom, endosso tem a mesma natureza jurídica do aval e da emissão. O aval vamos tratar também no decorrer do nosso estudo. São negócios jurídicos unilaterais que ensejam a criação de obrigação literal, autônoma e abstrata, e nele não influem as obrigações causais, segundo o doutrinador Nelson Nery Júnior e a doutrinadora Rosa Nery. Sobre o assunto, embargos à execução de título extrajudicial, cheque dado em pagamento, cujo credor, que efetua endosso regular a terceiro de boa-fé, isto é, contendo as exigências contidas no artigo 910, que eu acabei de ler, do Código Civil, e na lei do cheque, lei específica, que nessa condição não vincula o endossatário ao negócio jurídico que originou a sua emissão, não se lhe podendo opor às exceções pessoais que porventura o devedor tenha em relação ao credor ordinário. Inviável a pretensão recursal no sentido de ver reconhecida a nulidade do título exequendo, porquanto ele não perdeu a sua autonomia. Isso é uma jurisprudência do Tribunal de Justiça, né? Lá no entendimento lá do Rio de Janeiro, ok? Para a validade do endosso é indispensável a observação de forma prescrita em lei, ou seja, que o endosso deve ser lançado pelo endossante no verso ou no anverso do próprio título, o que não se constatou. Tribunal de Justiça de São Paulo, tá? Então são várias situações de jurisprudência, né, de algumas decisões de tribunais que falam sobre isso. A detentora do crédito não comprovou a emissão da duplicata representativa da compra e venda mercantil, ou seja, o título de crédito, abre aspas, documento necessário ao exercício do direito literal e autônomo nele contido, não foi emitido, segundo o Código Civil, artigo 887, prejudicando a legitimação e a segurança da circularidade da cambial, né? Cambial ou título de crédito, fato que também contribuiu para o protesto indevido na espécie. Tal circunstância acarreta o reconhecimento da malversação no Instituto do Endosso, o qual reclama a existência física do título para sua caracterização, já que o endosso deve ser lançado pelo endossante no verso ou anverso do próprio título. Logo, não há como se sustentar que houve transferência do crédito por meio de endosso
porquanto sequer a notícia de existência de cambial para a aposição do Instituto do Endosso, decisão do Tribunal de Justiça do Espírito Santo. O artigo 19 da Lei 7.357, 85 e 910 do Código Civil estabelecem a necessidade da assinatura do endossante no verso do cheque. A inscrição do nome do apelante em órgão de restituição de crédito teve alicerce em dívida já paga inexistente, restando caracterizada a ilicitude do ato e a responsabilidade civil objetiva. Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte. Por que você está lendo isso, Mauro? É porque aí você vê na prática, né, o direito material, no nosso caso, o direito material, o direito civil, colocado na prática através das decisões dos tribunais. No caso concreto, como aqui, começou aqui, eu falei aqui sobre o assunto, embargo, execução de título extrajudicial, cheque dado em pagamento, cujo credor. Quer dizer, você sai da teoria. Então é importante que o acadêmico de direito leia a lei seca, abre o vademecum, lei seca. Está lá, artigo 887, dos títulos de crédito, tá? Vai até 926, beleza. Ele já leu o seu vademecum. Aí ele vai na doutrina. 3 doutrinas. Por que 3 doutrinas? Porque uma vai usar um termo, vai usar residual, a outra vai usar subsidiária. Então você tem que ficar ligado, né? Você não sabe qual a doutrina que a banca vai usar, que o seu professor, o livro que o seu professor vai usar para fazer, sua professora de direito vai usar para fazer a prova. Se você ler umas 4 doutrinas, você, tô tranquilo, porque em matéria de sinônimo, eu já sei. Porque lá nos meus arcabouços eu vou botando, residual, eu vou botando subsidiário, superveniente, vou botando ali em cima ali, né? Porque cada doutrinador, ele usa uma classificação que ele acha mais conveniente. Você não sabe qual o seu professor vai usar, que a banca vai usar, então você tem que ter um arcabouço de informações. É a mesma coisa. E você já leu lei seca, através do vademecum. Já leu doutrinas, né? Aí você vai partir para os informativos da STF, STJ, dentro do contexto do que você está estudando. Até porque tem muito livro que já tem livro só disso. Jurisprudências, informativos, do Tribunal do Trabalho, do Tribunal do STF. Aí você vai manusear e você vai ver que está por especialidade. Administrativo, constitucional, comercial, empresarial, enfim. Então, quer dizer, esses informes é que você vai pegar o direito que você está estudando em endosso, na teoria, e você vai ver o juiz na decisão dele, né? No decisum, em latim, na decisão dele, ele usando na prática, o cheque, a lei tal, o cheque é típico porque tem lei própria. Aí você aí está pegando o direito material, doutrina, né? E colocando no caso concreto. Então você não vai poder fugir disso. Pronto, falei. Não teve jeito. Ok? Bom, o parágrafo 1º do artigo 910 fala, pode o endossante designar um endossatário e para a validade do endosso dado no verso do título é suficiente a simples assinatura do endossante. A possibilidade de um endossante designar um endossatário é considerada pela doutrina como endosso em preto, abre aspas, em preto, diferente do endosso em branco, em que o endossante não identifica o endossatário. Claro, então quer dizer, o em preto ele identifica o endossatário, o endosso em branco, o endossante não identifica o endossatário. Pelo fato de o endosso poder ser aposto no anverso ou no verso, há de ter uma diferenciação. No verso, como expresso na regra deste parágrafo, só a assinatura do endossante. No anverso, que é na frente, né? Diferenciando do aval, a assinatura juntamente à expressão por endosso ou equivalente, né? Então, sobre o tema, tratando-se do endosso em branco, em que você não identifica o endossatário, a mera assinatura da endossante no verso do título é o suficiente para aperfeiçoar a transferência do título de crédito. Parágrafo 1º do artigo 910 do Código Civil, que se completa com a sua tradição, ou seja, a transferência ao endossatário, nos exatos termos do parágrafo 2º do referido artigo, ou seja, 910.
deve ser afastada a ilegitimidade da apelante em propor ação executiva amparada em cheques transmitidos por endossos em branco em que o endossante não identifica o endossatário, tá? Em que não consta a identificação do endossante como sendo o beneficiário original dos créditos estampados nas cártulas. Cártulas, já falamos, são títulos, tá? Estando aquele documento, aquele papel que tem a dívida do devedor lá expresso, enfim. Estando de posse dos cheques endossados em branco, a legitimidade da apelante em propor a ação executiva é de clareza solar, Tribunal de Justiça de São Paulo. Ou seja, você estar estudando um tema, um assunto, e você vê esse tema na prática. Parágrafo 2º, a transferência por endosso completa-se com a tradição do título. O título de crédito nominativo. O título de crédito nominativo deverá ter a indicação do credor, beneficiário ou legítimo portador. Só se transmite por tradição, transferência, com endosso, o que equivale à cláusula à ordem. É distintivo do título ao portador, que só pela simples tradição transfere a propriedade. No título nominativo, além da tradição, é requisito essencial o endosso. Sobre assuntos, vamos para a prática. Ação monitória, cheque prescrito, inexistência de endosso, ilegitimidade ativa do demandante, ausência de declaração de estado de miserabilidade, abre aspas, para propor ou contestar a ação é necessário ter interesse e legitimidade. CPC 2015, artigo 17. Ver também artigo 910, caput, parágrafo 2º do Código Civil. Pelo que consta dos autos, não se há de considerar a situação do apelante como necessitado para os fins legais, até porque não há declaração de pobreza, que em situações tais é essencial. Tribunal de Justiça do Ceará. Vamos falar agora do parágrafo 3º do artigo 910, que é o nosso artigo em comento. Considera-se não escrito o endosso cancelado, total ou parcialmente. O endosso cancelado é a não concretização da transferência da posse e da propriedade do título à ordem, ou seja, o endossante desiste do ato e cancela seu endosso, que é considerado não escrito. Ao não endossar e não transferir o título, o endossante volta a ser o portador legítimo, originário e beneficiário exclusivo da ordem constante naquele título, sem provocar a invalidade do título de crédito. Ok? Assim, pode-se conceituar o endosso, como um ato unilateral, solidário e autônomo. Já falei sobre isso. Bom, fechando aqui o artigo 910, estou com tempo ainda, estou com um tempinho. Por isso que o endosso é ato unilateral de vontade, pois basta a assinatura do endossante, sua manifestação de vontade, para que o negócio tenha validade. Bom, nós também vamos estudar o Instituto do Aval, como sempre, mais à frente, que também será formalizado pela simples assinatura, é o que tem em comum em relação ao endosso. Por isso, a doutrina acrescentou uma regra para a formalidade do endosso, para que não se confunda com aval, para ter essa distinção entre endosso e aval. Aval vamos ver nos próximos vídeos. Por se tratarem os títulos de crédito de bens móveis, é preciso que ocorra a tradição, transferência, para que se complete a transferência do crédito, tá? Bom, se o endossante for realizá-lo pela simples assinatura, deverá fazê-lo no verso do título. Poderá endossar na parte da frente, mas nesse caso terá que colocar alguma expressão junto à assinatura para não deixar dúvidas de que se trata de endosso, como por exemplo escrever entre aspas, por endosso e assinar. Ou seja, o documento está aqui na frente do documento, aqui você no verso do documento vai endossar. Tá? Mas você pode botar aqui no verso. Verso é atrás, tá aqui, ó. É igual da nota promissória que eu mostrei ali, a nota promissória tem na frente ali, O verso é aqui atrás, o anverso é a frente da nota promissória, que eu mostrei em outros vídeos aí. Bom, atenção. O endosso pode ser presumido, pois uma vez que se caracteriza pela simples assinatura no verso do título, caso haja essa assinatura de um beneficiário do título,
poder-se-á presumir que ele endossou. De novo, o endosso pode ser presumido, pois, uma vez que se caracteriza pela simples assinatura no verso do título, caso haja essa assinatura de um beneficiário do título, poder-se-á presumir que ele endossou. Novamente, pode-se observar que a lei não exigiu qualificação de quem realiza o endosso e nem que seja colocada a data em que se realizou o endosso. Nada impede que tais informações sejam colocadas, pois podem até facilitar a busca de pagamento do título em caso de inadimplemento. Tanto o Código Civil como a LUG, Lei Uniforme de Genebra, proíbem que o endosso seja parcial ou condicionado. Quem endossa, que é o beneficiário que está transferindo os direitos, fica sendo chamado de endossante. E quem recebe o título, que vai ser agora o beneficiário, por endosso, fica conhecido como endossatário. Ok? Quem recebe o título por endosso poderá ter interesse em repassar o crédito a outrem. E aí será necessário um novo endosso, se o título estava nominal a ele. Não há limites para o número de endossos. E se houver mais de um, passa-se a falar em cadeia de endosso. No próximo... Não, dá para começar aqui. Nós vamos pensar agora um tópico novo, que é as espécies de endosso, tá? De acordo com os direitos que transmite o endosso pode ser próprio e endosso pode ser impróprio, tá? O endosso próprio é o comum, que transmite todos os direitos e deveres, transmite a propriedade do título, é o que é mais usual e o que originou a ideia de endosso. O endosso próprio ainda se subdivide. Ele pode ser endosso próprio, pode ser em branco, quando não indica o beneficiário, transforma um título nominal em título ao portador, qualquer portador. Ou endosso em preto, quando indicar para quem o título está sendo transmitido. Se o endossante apenas assinar ou escrever por endosso sem colocar mais nada, estaremos diante de um endosso em branco, ou seja, endosso ao portador, qualquer pessoa que estiver portando, tá? Como não tem mais como um beneficiário devidamente nominado, o título que era nominal se tornou um título ao portador, endosso em branco, não especificou quem é, tá? Porém, até por uma questão de segurança maior, o endossante poderá optar por indicar para quem ele está indicando o título. Seria o caso diante da assinatura escrever por endosso a, exemplo, Marco de Almeida Farias Frota. Trata-se do endosso em preto e nesse caso o título continua sendo nominal ao portador, né? Quem está portando tem que ter o mesmo nome, porque ele está nominal. Caso o endossatário queira repassá-lo, vai ter que se valer de um novo endosso. Ok? A segunda classificação do endosso é o endosso impróprio, que não transmite todos os direitos. Endosso impróprio não transmite todos os direitos, apenas os direitos de cobrar o título ou o direito de garantia. Divide-se o endosso impróprio em endosso mandato e endosso calção. Bom, o endosso mandato é aquele em que o endossatário atua em nome e por conta do endossante, não possuindo, entretanto, a disponibilidade do título, devendo agir no interesse do endossante mandante. Qualquer endosso praticado por ele valerá como endosso mandato. O mandatário pode endossar. É o que está previsto no artigo 18 da LUG, Lei Uniforme de Genebra. Vamos a ele. Artigo 18. Quando o endosso contém a menção, valor a cobrar, valer recouvert, para cobrança por encassante, está aqui em inglês, por procuração ou qualquer outra menção que implique um simples mandato, o portador pode exercer todos os direitos emergentes da letra de câmbio, mas pode endossá-la na qualidade de procurador. O que acontece no caso é que o endossante não quer passar o crédito, mas apenas o direito de cobrar. Ele poderia fazer através de uma procuração comum, mas com o instituto, com o intuito da LUG, Lei Uniforme de Genebra, foi facilitar essa situação, permitindo que esse mandato, que tem os mesmos efeitos de uma procuração, seja feito pelo endosso.
Simples assim. A regra geral é que o endosso seja próprio, portanto, não há presunção de endosso mandato, tendo ele que está expresso junto à assinatura. Aquele que recebe o título por endosso mandato irá apenas agir na qualidade de procurador do credor e faz apenas os atos pertinentes à cobrança do título dentro do mandato. Se o título era indevido e a cobrança realizada também, não responde o endossatário pelos danos que causara ao devedor, já que estava apenas agindo dentro dos limites de sua função. Ok? No próximo vídeo eu vou falar sobre o endosso calção. Tá ok? Me cobrem esse aí, tá? E depois nós vamos falar na sequência responsabilidade do endossante, tá? E seguindo, título não à ordem, endosso tardio ou póstumo, tá? Que fecha esse assunto de endosso. E aí vamos partir para o aval. Ok? Então tá, um abraço, até mais.